Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 20. Denatus. Com as mãos juntas, Eina inclinou a cabeça. O local era a sede da guilda, uma sala privada para entrevistas. Para um conversa, era uma sala espaçosa. Embora seja simples, está cheio equipado com o desempenho de ser a prova de som. Dentro da sala, onde há uma mesa e cadeiras, Eina sentou-se em frente a Bel e o que pede desculpas. Gritando em um lugar onde estava cheio de outras sinto muito. Alguns minutos atrás, devido ao grito impulsivo de Eina no salão, todos na cena sabiam sobre o assunto de Bel. Por mais surpresa que estivesse, ela lembrou uma vez a cena em que foi atacada com olhares chocados e surpresos concentrados. O rosto de Eina ainda ardia. O vazamento de informações do aventureiro foi um grande erro, mas mais importante ainda, os sentidos olhos delgados de Eina ficam vermelhos. Não é um problema, Eina-san. O nível quer ser divulgado ao público de qualquer maneira, é apenas uma questão de tempo. Diante disso, Bel disse com um pouco de confusão. Para as palavras expressas, como se ele não se importasse, Eina a moveu embaraçosamente. Linha de visão de volta ao seu corpo. Geralmente, isso é verdade, mas o problema não é o em si, mas a quantidade de tempo para alcançá-lo. Atingir o nível 2 levou apenas cerca de um mês. Foi sem dúvida um menor tempo sem um precedente. Seria tolice. Para deixar o nível aumentar, conquistas, em outras palavras, derrotar um nível mais alto oponente e obtenção de classificação mais alta, o que é indispensável. Como um dos poucos pessoas que sabiam da taxa de crescimento de Bel, a previsão de Eina de não importa quanto aumentar as habilidades, não será o mesmo com um nível que completamente destruído. Mesmo que fosse mais cedo ou mais tarde, mas como esperado, teria sido bom se eles esconderam esse fato. Embora seja possível ter a expectativa otimista de mais pessoas que considerariam esse filho de conteúdo sem precedentes falso e irreal, mas a palavra é o favorito dos deuses que desejam entretenimento. Só de imaginar seus rostos sorridentes e ladrões, a cabeça de Eina começou a doer novamente. Sobre isso, Eina-san. Ah, está tudo bem. Desculpe, de repente eu sonhei um pouco. Depois que Eina, que tinha a imagem de Bel sendo envolvida por muitos deuses em sua cabeça, revelou uma expressão complexa, ela conseguiu dar um sorriso irônico. Bel-kun, desculpe. Você pode ouvir meu pedido primeiro. Sinto muito por fazer você entrar aqui, mas há um trabalho que devo fazer. Ah, tudo bem, não é um problema. O que é isso? Espero que você me conte seus registros de atividades quanto ao aventureiro até agora. E? Tudo bem se estiver em geral. Como que tipo de monstro você lutou ou que tipo de solicitações de aventureiro, cast, que você aceitou? Eina preparou uma pena e um pergaminho em cima da mesa enquanto dizia. Se fosse, isso melhoraria a qualidade dos aventureiros. A guilda normalmente divulgá-lo na medida em que não causaria danos aos interesses dos. Isso é para aumentar a eficiência de recuperação isso traz grande benefício. Se você falasse sobre Bel, que conseguiu um sucesso sem precedentes, dele foram o foco de muita atenção. Provavelmente, eles teriam que fornecer seu registro de atividades para outros aventureiros anonimamente. Simplificando, é para o aumento do número de aventureiros significaria, portanto, reduzir o número de vítimas. Só por isso na verdade, foi o suficiente para Eina agir ativamente. Ela estava prestando atenção para não gravar com privacidade do outro lado, como ela foi informada sobre a experiência de Bel. Então, as palavras de Bel foram rastreadas até 3 dias atrás. A segunda dor de cabeça atingiu Eina. Minotauro. Ela usou a mão direita para pressionar a cabeça, que estava inclinada para trás. Há 3 dias, Bel encontrou e derrotou um Minotauro no 9º andar. Eina desmaiou. Membros tão baixo nível fez um relatório à aliança e combinou com o testemunho de Bel. Eina relembrou a cena e entendeu o motivo pelo qual os membros apenas responderam vagamente quando lhes perguntaram qual facção matou o monstro. Parece um nível. Um aventureiro derrotou um Minotauro. Mesmo se eles dissessem, não haveria ninguém que acreditasse.
Eina, que estava sofrendo de tontura, arregalou as pálpebras pesadas e olhou furiosa para Bel. Em direção ao olhar de desaprovação de Eina. Mesmo que eu tenha dito para você não correr riscos, Bel só conseguiu endireitar seu corpo após suar. Realmente agora, que tipo de mágica você usou? No final, como poderia um nível? Um aventureiro derrota um minotauro que foi classificado como nível 2 por ele mesmo. Eu realmente quero usar uma hora para perguntar sobre isso. Ah! Eu praticamente entendo agora. Sobre minhas palavras, Belkun completamente não pretendem cumpri-lo. Não, isso é. Me desculpe. Enfrentando Eina, que fechou os olhos e se virou quando ela virou a cabeça para um lado, Bel entrou em pânico e tentou justificar suas ações. No entanto, sua voz estava ficando mais fraca e no final, ele pede desculpas enquanto abaixa a cabeça. Abrindo um olho e olhando para o sino caído, Eina se acalmou um pouco e refletiu dentro de seu coração que eu deveria estar um pouco mais maduro. No entanto, era verdade que ela estava bastante preocupada. Porque se Bel tivesse dado um passo errado, era possível que ele não estivesse aqui. Belkun, essas minhas palavras podem não estar corretas. Talvez seu julgamento não seja apenas decidir qual é a melhor escolha. Eina-san, embora eu possa não ter as qualificações necessárias para entrar, mas, no entanto, não importa a que horas, você não deve esquecer esse fato. Se você morresse, tudo se tornaria sem sentido. Por favor, enquanto dizia isso, Eina olhou para Bel. Voltar vivo é a coisa mais importante. Ela não escondeu seus sentimentos e transmitido. Bel interrompeu suas ações e assentiu como uma expressão honesta. Seus olhares se cruzam. Depois, Eina limpou gentilmente a garganta. Como se estivesse varrendo a atmosfera sentimental, ela estendeu o dedo decisivamente em frente do sino. Para resumir, ouça atentamente. Absolutamente não seja imprudente. Você entende? Sim. Depois de cutucar o nariz de Bel enquanto ele gemia, Eina endireitou o corpo em cima da cadeira e riu. Se é hoje, esse estilo incompreensível de repreensão deve estar aqui. Enquanto Eina sacudia gentilmente seus cabelos cor de chá, ela deu um sorriso gentil para Bel. Belkun, parabéns por alcançar o nível 2. Você trabalhou duro. Bel, que segurava o nariz com as mãos, arregalou os olhos. Então, ele parecia estar genuinamente feliz e sorriu através das lágrimas. Se não fosse por seu desejo, as palavras que ela estava dizendo provavelmente eram as palavras que Bel mais queria ouvir. Olhando para o garoto, que agradeceu muito obrigado com as bochechas coradas, Eina, que estava preocupada com ele, inconscientemente sentiu milhares de sentimentos surgindo através de sua mente. Então, você está apenas relatando sobre o importa hoje. Ou há algo mais você está me procurando? Sim, na verdade, há algo que eu queria pedir a opinião de Eina-san. Depois de esperar Eina-san se acalmar e confirmar sua agenda, quase esqueci como a frase inicial, Bel preparou-se para revelar a outra razão pela qual ele veio. Eina simplesmente disse ok, basta perguntar e sorriu alegremente. Isso é sobre entendo. Porque Belkun subiu para o nível 2. Foi a descoberta que é, conectando o existente, a hora em que a descoberta é durante todo o nível, lá o que a possibilidade de adicioná-lo ao, teve um especial diferente. Características comparadas à capacidade básica, ou melhor, a realização de uma carreira específica capacidade e poderia ser fortalecido. Se for esse o caso, pode haver várias habilidades de desenvolvimento para escolher. Sim. Embora eu já tenha discutido isso com Kami-sama, senti que ainda era melhor selecione-o cuidadosamente com a opinião de Eina-san como referência. Então era isso que era. Eina acenou com a cabeça. Se uma capacidade de desenvolvimento seria afetada ou não pelo pontos acumulados repetidamente. As habilidades desenvolvidas estão relacionadas às ações do pessoa que recebeu se não houver uma grande quantidade de mesmo se eles, uma capacidade de desenvolvimento não seria descoberta. Pelo contrário, desde que houvesse que é possível descobrir numerosos candidatos para a capacidade. Embora cada só poderia adquirir uma habilidade, descobrir que era irrestrito.
A capacidade de desenvolvimento quer ser mostrada somente através. Então, estritamente falando, Bell não alcançou o nível 2 ainda. É o período de hesitação em selecionar uma habilidade. A espera da última habilidade foi atualizada. Este a substitui pessoalmente todo. Em outras palavras, atualmente estava em o chamado estado de retenção. Quantas habilidades você pode escolher? 3. No entanto, existe uma habilidade que não está clara. Sim, Eina assinou com a cabeça enquanto gravava a capacidade de desenvolvimento de Bell no pergaminho. O primeiro foi o que se defende contra os principais sintomas de Yin. Embora não fosse chamativo, era visto como um tesouro pelos aventureiros, que estavam perturbados por uma variedade de status anormal na masmorra. Aventureiros, que eram frequentemente sendo para o pó de veneno nos pisos superiores de dungeon, geralmente ganhava essa habilidade em um estágio relativamente inicial. O próximo foi isso é usado para lidar com monstros. Contanto que eles tenham enfrentou o mesmo tipo de monstro uma vez e ganhou, suas habilidades seriam fortalecido. Foi extremamente difícil encontrá-lo no nível 2 e derrotar uma grande quantidade de monstros em um curto período de tempo. O que é visto como uma habilidade valiosa. Era desnecessário dizer para aventureiros, era até uma habilidade extremamente popular entre os deuses. Então, o terceiro foi sim. Eina parou de escrever com a pena e continuou a piscar. Isso ocorre porque ela, que é bem versada no conhecimento devido ao seu trabalho, nunca ouvi falar dessa habilidade. Os efeitos podem ser vagamente percebidos. Isso significa literalmente, o problema seria melhor. Sobre isso, o que a deusa Estia disse? Ela disse que estava um pouco perplexa. Não há como evitar, isso era natural. Eina disse esta frase em seu coração. Até agora, a inteligência descoberta sobre foram validados e analisados. De muito tempo atrás, quando os deuses desceram ao mundo inferior. Até os próprios deuses, que despertaram não seria capaz de discernir habilidades desenvolvidas pelas crianças com, além do básico inicial habilidades, todos os o que com base no, em outras palavras, foi coisa para revelar as possibilidades das pessoas do mundo inferior. Portanto, é por isso que os deuses apreciam e cuidam dos filhos como um pai. Somente esse fato, mesmo para os deuses nobres, o que é silencioso para o mundo desconhecido. Por causa disso, sempre que os deuses ouvirem as palavras habilidade rara e similares, serão exaltados à extensão de dançar com alegria. Para a maioria dos deuses, é insubstituível Meal. Você me pegou, Eina pensou francamente nisso. Era uma habilidade que nunca foi registrada pela guilda e nunca antes ouvida. Isso é genuíno, provavelmente, Bell é a primeira pessoa a descobrir essa capacidade de desenvolvimento. Se fosse apenas Eina pode ser capaz de colocar sua própria faça uma recomendação, mas em direção a algo completamente desconhecido, Eina não pôde dizer suas próprias especulações. Mas Bell suspirou como se estivesse voltando da floresta do pensamento, então ele pareceu se lembrar algo e disse. Embora tenha sido apenas a intuição de Kami-sama, pode ser algo como foi o que Kami-sama disse. Não importa que tipo de deusa sejam, o discernimento de Deus não é subestimado. Se isso é o que Estia estava procurando com a capacidade de Bell, talvez estivesse mais perto do âmago de Yin-Lo. Proteção divina. Em outras palavras, um talismã extraordinário que, sem saber, a ativa efeito. Talvez esteja emprestando o poder de Deus para proteger o alvo. Embora este fosse apenas o leque de especulações, uma vez pensou assim, Eina sentiu isso era extremamente necessário para ser mantido. Suspirando, Eina de repente parou de pensar. Em resumo, você não deve se reportar aos autos. Bell estava pensando em não se destacar ainda mais. Propaganda. Sim, talvez seja como o que ela disse. Se procurássemos outras possibilidades que foram disse ser, da perspectiva de um aventureiro, talvez fosse mais fácil para drop preciosidades. Entendi. No entanto, parece que dá um pouco de vantagem. Desculpe, se sou eu, acho que não posso ajudar. Não existe tal coisa. Bell assinou com a mão na frente do peito. Enquanto Eina se desculpava por poder ajudar, família pretende fazer.
Bel-kun e Estia preferem qual? Kami-sama me aconselhou a selecionar. Assim, ela cerrou os punhos e disse: isso capacidade é absolutamente necessária para você. Ponto. Porque olhando para você, parece que você está em perigo. Eina olhou para o garoto na sua frente e pensou. Até agora, você realmente não queria saber como essa habilidade foi encontrada. Depois de ser encarado pelo olhar de Eina, Bel não entendeu e foi reprimido por a pressão do outro. Então, Bel-kun, e você? Eu senti isso é mais legal, não? Deve ser que eu não possa ignorar essa. Fufu. Acho que provavelmente entendo o que você está tentando expressar. Então. Sim. No entanto, não há como ignorar o que Kami-sama recomendou como bem. Embora a atitude de Bel pareça ambígua, Eina geralmente entende o que ele era pensando. Com base em seus efeitos, é de fato uma habilidade poderosa. Os aventureiros precisam experimentar os carinés da masmorra todos os dias. Se eles tiverem a chance, devem primeiro escolher essa habilidade. Por outro lado, nunca apareceu no passado. Para dizer claramente, isso era desconhecido. No entanto, ter uma resposta sensível às palavras, rara e habilidade, é apenas humana. Se era algo que ninguém nunca teve, então não há necessidade de continuar mencionando isso. Com a premissa de excluir que é possível ser ganho no futuro, o coração de Bel provavelmente está favorecendo mais. Se ele deveria falar com sinceridade, ele deveria ser os dois. Embora fosse impossível, seus sentimentos podiam ser entendidos. Eina não pôde deixar de revelar um sorriso irônico. Eu já disse isso muitas vezes, no final, quem decide é Bel-kun, então você deve não ser guiado pelos meus sentimentos. Então, só posso lhe dar o método de consideração com a seleção como premissa. Ok. Depois de esperar Bel se sentar, Eina começou a falar. Acredito que é mais fácil decidir com base na sua perspectiva de seus objetivos. Sim, se você quiser invadir solidamente a masmorra, essa habilidade seria de fato força insubstituível para Bel-kun. Se Bel-kun quer avançar diligentemente, então aconselhamos que você selecione este. Eina parou temporariamente de falar e examinar as profundezas das pupilas vermelhas. No entanto, se os objetivos de Bel-kun são esses, se eles estão a uma distância distante quando você está caminhando neste caminho, talvez haja um momento em que a força não está e você precisaria para puxá-lo para frente. Então, pode ser a capacidade necessária para você. É nisso que eu acredito. Nesse momento, o silêncio envolveu os dois. Depois que Bel arregalou levemente os olhos, sua gaze caiu em suas próprias mãos. Vendo a cena de Bel cerrando os punhos, Eina sentiu que ele parecia ter tomado uma decisão. Não importa qual habilidade você selecionar, não há erros. Então Bel-kun pode fazer com confiança sua própria escolha. A habilidade certamente vale o tempo. Sim, muito obrigado. Bel levantou o queixo e assentiu como uma nova expressão. Observando o garoto que se tornou um nível 2, ainda o mesmo de antes, constantemente sendo perturbado e hesitante quando obter resposta. Eina pensou alegremente. Ele quer ser melhor se eu cuidar disso por mais algum tempo. Estou de volta, Kami-sama. Abri a porta da sala escondida dentro da igreja, que funciona como nossa sede. Cumprimentei alto e Kami-sama, que estava deitado no sofá e lendo um livro, levantou o rosto e deixou um leve sorriso. Usando passos como saltar para vir aqui, ela me recebeu de volta em casa. Bem-vindo de volta, Bel-kun. Então, você já decidiu qual habilidade? Sim, eu quero escolher. Depois de ouvir as palavras de Eina-san, eu finalmente decidi. Não para manter o status quo atual, mas decidir continuar avançando. Embora eu não saiba disso é necessário para mim, mas eu decidi acredite e aceite as recomendações de Eina-san com base na minha intuição. Olhando para mim, que encontrou a resposta, Kami-sama suavemente estreitou os olhos e Lo. Então, sem mais delongas, vamos executar rapidamente o seu enfrentando Kami-sama, que estava na minha frente e olhando para cá. Eu revelei um nervoso expressão e concordou. Nós dois nos mudamos para a posição fixa da cama de Kami-sama e começamos a atualizar.
Belkun finalmente alcançou o nível 2. Embora normalmente eles diriam isso, mas na sua situação, eu nem preciso ficar profundamente comovido. Eu é assim. Ah! Quando você entrou no meu, sua expressão cheia de felicidade, depois retornando com uma vitória contra um duende, parece que algo aconteceu ontem e está fresco em minhas memórias. É realmente uma sensação incrível. Embora Kami-sama tenha aberto uma conversa com sua atitude habitual, eu só podia produzir respostas vagas como ele. Ah, ou se sim. Eu quero me tornar um nível. Segundo, os rangidos que passaram pelo meu corpo da cama eram extremamente barulhentos. Meu corpo, deitado na cama, parecia estar flutuando. Mesmo relutante, eu ainda sabia que estava me sentindo feliz como um tolo. Mesmo que um nível 2 fosse apenas um ponto de passagem. Meu cérebro não funcionou e estava completamente em branco. Pelo contrário, meu corpo abaixo do pescoço estava tingido de vermelho devido ao fluxo de calor subindo. Não estou ansioso ou ansioso. Apenas o som do meu batimento cardíaco continuava fluindo e para trás. De repente, esse momento chegou. Kami-sama parou o movimento de suas mãos. Acabou. Ao mesmo tempo, Kami-sama desceu das minhas costas, então endireitei minha parte superior do corpo. Eu mantive uma postura de joelho dobrado enquanto estava sentado na cama e lentamente olhei para os meus braços. Sob o olhar de Kami-sama, que ao meu lado, minhas mãos constantemente repetiam as ações de abrindo e cerrando os punhos. Parece que nada de especial mudou. Você achou isso? O poder está subindo através. Ou algo semelhante aconteceria. Olhando para Kami-sama, que estava rindo e fazendo uma performance de poder aumentando, eu senti quão realista e talvez um pouco de decepção, enquanto honestamente acenava com a cabeça. Após o terminou, não há mudanças significativas no meu corpo. Meu corpo está ficando claro, ou o mundo através dos meus olhos mudou. Havia completamente nada desse sentimento. Comparado com o de alguns minutos atrás, não há sentido de subir de nível para nível 2 jorrando. Não foi na medida em que fiquei decepcionado, mas ainda havia um sentimento frustrado devido a falhando em atender às minhas expectativas. Porque isso não altera diretamente a estrutura de um corpo. Se você estava ansioso para algumas mudanças drásticas, então me desculpe. Ah, não, esse tipo fufu, no entanto, levantar-se é genuíno. Seu já aumentou para uma classificação mais alta. Deveria ser mais fácil se eu disser que você está se aproximando dos deuses, certo? É só isso. O Belkun ainda não o reconheceu, mas depois de ligar o interruptor, você poderá fazer movimentos incomparáveis. Antes. Com um sorriso estranho, Kami-sama disse isso. E como sempre, ela traduziu e gravou em um idioma comum, Koine. As habilidades e habilidades básicas são redefinidas para seus valores iniciais. Quer começar mais uma vez a partir de 10. No entanto, os valores acumulados nas habilidades não desaparecerão. Ele parece que quer agir como valores potenciais e quer refletir-se no gaivota de Deus para chamar isso de porque eu já sabia do fato de que eu voltaria aos seus valores iniciais após subir de nível. Não há sentido em traduzi-lo para um idioma comum, Koine, e deixar. Eu vejo Kami-sama queria me deixar pessoalmente confirmar. Apenas inclinei minha cabeça e me levantei da cama. Em seguida, coloco minha mão na reposição camisa. Como a minha camisa original havia ficado esfarrapada na luta contra o Minotauro. Quando minha cabeça saiu da camisa, troquei um olhar com Kami-sama, que terminou anotando embora eu tenha me perguntado se devo ou não lhe dar uma surpresa, não devo dizer primeiro. Uma feliz Kami-sama sorriu e falou enquanto passava o relatório. Depois que recebi o jornal, Kami-sama continuou a falar. É uma boa notícia, Belkun. Aconteceu alguma coisa? Sem me deixar perguntar, Kami-sama anunciou responder. Uma habilidade. Seu segundo, não. Você vê, é esse. Sua habilidade tão esperada apareceu. Entre Kami-sama e eu, alguns segundos de silêncio apareceram. Estou lentamente ouvindo as palavras de Kami-sama. Então, no instante em que entendi o significado daquelas palavras, eu olhei ferozmente para o relatório.
Com olhos literalmente injetados de sangue, eu digitalizei as notas de Kami-sama. Então, Belcranel nível 2 força, e 0 resistência, e 0 destreza, e 0 agilidade, e 0 magia, e 0 sorte. Eu parafuso de fogo. Velocidade de conjuração mágica. O direito de cobrar por uma ação ativa. Eu ampliei meus olhos. Janela estava cheia. Entrei em pânico e olhei na frente. O rosto delicado de Kami-sama tinha um sorriso mais velho. Deve haver um gás e suspeita sendo jogada daqui. Parece ser o fato de que não há nada erro. Eu não pude deixar de sorrir. Meu rosto estava cheio de expressões de alegria e entrei no meu estado mais animado de hoje. Não há necessidade de mencionar sobre os músculos da minha bochecha. Até eu, que estava olhando para o relatório, sabia que meus olhos estavam brilhando e brilhando. Então, de repente notei uma coisa. Desejo do herói? Temporariamente deixando de lado o fato de ter aprendido uma habilidade, escapei do meu estado de ser muito feliz e notou o nome da habilidade. Olhando para o nome exagerado, do canto da minha mente excitada, esfreou em a uma taxa alarmante. Espere um minuto. Meu sorriso desapareceu rapidamente. Não há necessidade de mencionar, com base nas pessoas que receberam sua natureza e aspirações impactariam e seria demonstrado através o nome deve ser o mesmo. Provavelmente, isso reflete o comportamento psicológico de mim. Em outras palavras, no instante em que o nome desejo do herói foi gravado nas minhas costas, status, o fato de eu ainda ter uma ilusão de algo nessa idade completamente revelado. Depois que meus ouvidos ficaram instantaneamente vermelhos, levantei meu rosto do relatório com movimentos rígidos. Na minha frente, a figura de Kami-sama me dando um olhar muito quente. Vá! Enfrentando Kami-sama, que tem um sorriso desorganizado, olhando para este lado, de repente gritei. Jogando o relatório no ar, me virei e usei as duas mãos para cobrir meus ouvidos quando caí até uma posição agachada, de costas para Kami-sama. Vá! Foi revelado. O fato de eu ainda aspirar a ser um herói no futuro, mesmo quando eu tenho essa idade, o que Kami-sama sabe, dói. Foi quase um mesmo grau de disciplina que eu tenho quando estou na frente de Aizuzan. Eu não pude deixar de ter minha vergonha transbordando por todo o meu corpo. Uma sensação de queimação inimaginável me fez sofrer gravemente. Estou morrendo, estou realmente morrendo. Belkun, meu corpo não pôde deixar de estremecer. Propaganda. Logo quando senti uma voz gentil arranhando minha orelha, uma mão pequena e macia já estava colocada nela meus ombros. Em direção à respiração atrás de mim, segurei minhas lágrimas e timidamente me virei. O sorriso de Kami-sama estava transbordando de amor. Tão fofo. Vá! Kami-sama, seu idiota. Ei, quanto tempo você planeja se agachar assim? Eu segurei meus joelhos e gemi no canto. Eu, que caíra direto do céu para o inferno, tive feridas profundas. Isso pode ser uma lesão que deseja nunca se cure em uma vida. Pode permanecer assim dentro do meu coração. De costas para ela, ouvi as palavras de Kami-sama enquanto continuava a derramar lágrimas quentes. Não deveria estar na hora de animar. Não é tão bom assim, você só queria ser um herói. Ele é bastante incomum ver uma criança tão pura como você. Não há poder de persuasão quando você está dizendo essas palavras com um sorriso, Kami-sama. Especialmente na parte em que você diz criança, pude sentir uma forte intenção maliciosa. Meu grito alto ecoou na sala subterrânea. Meu equilíbrio mental já estava em perigo. Com um sorriso irônico, Kami-sama tocou minhas costas e disse: se é para machucá-lo, então eu desculpas. Uma vez que imaginei Kami-sama, com a aparência de uma jovem garota me confortando, me fez sentir como um cara completamente inútil e fiquei ainda mais deprimido. Já está tudo bem. Sim, logo depois, finalmente me levanto de novo. Não, sinceramente, ainda não me animei e não havia mesmo a menor melhoria. Segurando meu cérebro que parece desmoronar no instante em que eu relaxo, jogou no chão e releu. Esqueceu, vamos deixar o nome por enquanto. Embora eu tenha tentado interpretar o conteúdo da habilidade importante, mas não adiantou. Havia muito pouco informações detalhadas. Foi o mesmo com naquele momento.
Parece que a mágica e a habilidade que aprendi não há para explicar bem. Se for esse o caso, então simplesmente não sei quais são os efeitos. Kami-sama, você sabe que filho de habilidade é esse? É difícil fazer uma conclusão. Parece que é sempre esse tipo ativado. Uma ação ativa. Em outras palavras, quando Belkun está consciente de suas próprias ações, talvez queira mostrar um certo efeito. Uma ação consciente? Simplificando, é uma ação espontânea, como atacar. Sob essas circunstâncias, isso teria efeito no contra-ataque. Kami-sama acrescentou outra frase. Parece que eu entendo, mas parece que eu não entendo. Impossível. Com a minha cabeça, é impossível ver através da natureza dessa habilidade. Então você pode se esforçar em uma batalha real para descobrir. Embora este seja um irresponsável eu dizer isso. Não importa, por favor, não se preocupe. Afinal, este é um meu. No final, sobre a habilidade, só podíamos esperar e observar uma conclusão. Enquanto mantinha silenciosamente pensamentos fúteis, mais uma vez olhei para o jornal. Embora eu não tenha noção da habilidade em si, mas sobre isso essa palavra eu estava familiarizado. Não, deveria ser mais apropriado dizer que permanece em minhas memórias. Um garoto é sequestrado por um monstro de touro. O protagonista era muitas vezes enganado, ele nem sabia que estava enganado. A história avançou de uma maneira um pouco ridícula. Então, o protagonista finalmente chegou onde o monstro foi localizado. No final, parece que ele foi salvo pela princesa Sama que estava esperando para ser resgatado. Mesmo em comparação com as outras histórias de heróis, que história de herói que foi bastante modesta. Provavelmente, é apenas uma história de comédia, mas para mim, quem está lendo o livro de figuras quando eu era jovem, meus lábios tinham dobrado em forma de ponto de interrogação. Foi simplesmente não legal. Sendo um herói, é considerado um herói? Eu costumava dizer isso. Meu avô que afirma que gosta dessa história diz: esse cara fica mais incrível depois em rir. Comparado a isso, eu faria beicinho e diria esta história já está terminada. Essa lembrança, mesmo agora, ainda me lembro. Recordar minhas memórias de infância nos lugares mais inesperados me deixou um pouco surpreso. Desculpe, Belkun. Está quase na hora de eu ir embora. Kami-sama, você tem trabalho hoje. Eu apenas flutuava do meu mar de lembranças. O que me recebeu foi o repentino de Kami-sama mensagem de partida. Eu acreditava que hoje era um dia de descanso para o trabalho, então pedi casualmente de volta. Hoje é a data pela primeira vez em 3 meses. Poderia ser. Sim. É uma reunião dos deuses que estão entediados para decidir o título dos usuários. O título, depois de ouvir essas palavras, estiquei os ombros. O título de Aizusa era: isto é o que foi decidido pelo deus Sama. Em essência, esses títulos nascem na conversa dos deuses durante o encontro de Deus. Kami-sama quer ir para esse tipo de reunião. Isso significa porque Belkun se tornou um nível 2, tenho permissão para sentar no assento final. Eu tenho medo que hoje, seu título será decidido. Como esperado. As palavras de Kami-sama confirmaram minhas expectativas. Sentimentos de emoção já haviam surgido através do meu corpo que sabe muitas vezes. Vá. Em outras palavras, posso obter um título como Aizu-san. Parece que você está muito feliz, isso é claro. Pensando no título, pode-se dizer que é outro nome de um aventureiro. Somente pessoas que são premiados com, em outras palavras, minha força foi reconhecida pelos deuses. É sem dúvida uma coisa honrosa. E, mais importante, não importa qual, os títulos que os deuses são todos tão refinados e tão legais, não é? Ou algo assim, apenas ouvindo, é tão poderoso. É isso que é, eu disse isso com alegria. A expressão originalmente surpresa de Kami-sama mudou para aquele com um sorriso impotente. Especificamente, foi um sorriso muito lamentável. Kami-sama parece tão distante. Estranho. Porque sou tão esquecido por Kami-sama com um olhar ainda mais quente do que antes. Talvez. Ainda é muito cedo para as pessoas do mundo inferior. O que é isso? Não, nada.
Um dia, então Belcum quer entender. Deixando para trás palavras profundas, Kami-sama silenciosamente começou seus preparativos. Poderia ser que era diferente do que eu imaginava. O divino está se confrontando diretamente. Uma reunião realizada em uma pesada atmosfera, foi o que eu ouvi. Então, eu vou embora, ok? Kami-sama, que terminou seus preparativos, virou-se na frente da porta. Essa figura parece um guerreiro que foi resolvido pela morte Tom. No final, Kami-sama olhou para mim e com uma expressão decidida, ela disse: Belcum, mesmo que eu tenha que beber água barrenta, quero ganhar um título decente para você. Para você. Kami-sama deixou essas palavras prometidas. Bang, a porta da sede estava fechada. Para Kami-sama, quem estava extremamente motivado e o que? De morrer, eu só podia assistir no suor quando ela saiu. O encontro de Deus, originalmente era apenas uma reunião planejada de alguns deuses, porque eles estavam muito entediados. Quando os deuses construíram seu território e a força de suas fações até certo ponto, eles querem esquecer que eles viveram pelo trabalho duro e entraram em um estado deprimido. Quando eles têm de lazer, eles subitamente pensaram em reunir seus companheiros da mesma casa e discutir sobre assuntos triviais para passar o tempo. Embora de um modo geral, foi apenas uma conversa alegre, mas mais importante, criou uma ocasião para reunir os deuses com personalidades irrestritas em uma data definida e defina a localização. Logo, com o aumento da participação de Deus, o tamanho da reunião havia aumentado. E, seguindo as gerações que avançavam, seu objetivo havia mudado. O normal, uma conversa comum, se transformou em informação e conteúdo, nos quais eles opiniões trocadas, que não estão apenas relacionadas a, por isso envolveu planejamento conjunto com a guilda e os deuses, cobrindo toda a cidade com. Embora seja apenas em nome, mas o mundo exterior especulou que o corpo consultivo, a autoridade de Deus reunião, ainda tinha algum poder e sua influência afetaria os aventureiros. O título de um título que é uma parte dele. Parece que já é algo comum. Parece haver muitas crianças que desta vez. Ouvi dizer que houve uma grande colheita. Realmente faz alguém ansioso por isso. O local do encontro de Deus está localizado no arranha-céu no centro da cidade. No 30º andar. As alterações realizadas foram quase completamente explicadas pelo amplo espaço deste andar. Estes foram completamente destruídos, pilares grossos e longos alinhados ordenadamente lado a lado e apoiado no teto. Dentro do vasto espaço, há apenas uma grande mesa redonda localizada no centro por si só. Outros móveis estavam completamente ausentes. Do lado de fora as paredes eram cercadas por uma enorme parede de vidro e é completamente coberta pelo 30º andar. Como o teto era normalmente alto, parece estar flutuando no céu. Os deuses que aparecem aqui aumentam muito e a quantidade de caras está desaparecendo muito. Mesmo que fosse uma contagem aproximada, a quantidade de deuses sentava-se na mesa redonda em intervalos regulares era superior a 30. Em outras palavras, membros dignos do nome High Class Aventureiro, Aventureiros NV2 ou superior, havia apenas tantos de quem força foi reconhecida em horário. Então os rostos dos participantes eram diferentes. Havia deuses do sexo masculino, cujos lábios estão em forma e não podia esconder sua aparência nervosa. Existe uma existência misteriosa além disso, uma deusa de cabelos prateados que atualmente descansando os olhos com um sorriso, esperando a reunião começar. Era diferente do que aquele que especificam um código de vestimenta formal. Os deuses presentes estavam vestindo várias roupas. Entre eles, Hestia estava atualmente sentada no banco deuses. Parece ser inesperadamente calmo. Originalmente, não deveria haver razão para ficar nervoso, certo? Hestia respondeu. Ela olhou para a deusa ruiva e de olhos vermelhos, Hefesto sentado ao lado dela. Deixando seu cabelo ruivo, que brilhava com um brilho, fluir pelas costas dela, ela estava vestindo uma camisa de piolho e calça comprida preta. Uma figura com roupas masculinas de gaivota, mas ela beleza original, todo o seu corpo exalava sexo. A deusa, que usava tapa-olho, encolheu os ombros lentamente. Eu pensei que você ficaria mais nervoso.
Assim como a aparência minguante de sempre. Se eu pudesse mudar a situação atual, não importa quantas vezes eu ainda a mostrasse você. No entanto, os deuses desfrutam ainda mais, certo? Falando nisso, isso é verdade. Enquanto Hestia sentiu o sorriso irônico de Hefesto com os ombros, vários olhares sem piedade apunhalaram em direção à sua bochecha. Os deuses, que eram a origem desses olhares, deixaram claro que eles visto como uma mariposa que voou em chamas e revelou um sorriso irritante. Eles não planejaram em esconder suas intenções. Mesmo que não fosse Hestia, seria possível ver facilmente através de seus pensamentos. Para o que pode ser descrito como um aumento milagroso de um fraco, eles planejam usar seus próprios métodos para recebê-lo. Eu vou dizer isso de antemão, não espere que eu fale. Diante do sistema majoritário, minha opinião é de apenas um voto. Eu entendo logo quando a voz de Hestia teve alguma ansiedade. Uma voz prolongada soou. Bem, vamos começar. O barulho ao redor da mesa é acalmado. A pessoa que falou, sacudiu os cabelos ruivos e se levantou. O N-milésimo encontro de Deus está começando oficialmente neste momento. O MC1 quer ser realizado por mim, Loki. Estou ansioso para trabalhar com você. Sim. Juntamente com os gritos de aplausos, vieram aplausos estrondosos. A cena pode ser uma grande ocasião que nunca foi vista antes. Loki, que tinha o cabelo preso para trás, transformou os olhos em uma forma sorridente enquanto levantava os olhos. Aqui, mão. Hestia olhou para ela, que estava longe de sua posição, e com raiva de mãe. Porque Loki é o MC? Parece que você está se oferecendo? Eu ouvi isso por causa da quase tudo a que membros saíram, provavelmente ela estava entediada. Propaganda que pessoa inútil. Hestia não pôde deixar de amaldiçoá-la devido ao relacionamento hostil com ela. Não se sabia se ela estava ciente de seu ressentimento, mas Loki apenas usou seus olhos estreitos. Olhar na direção de Hestia, como se ela estivesse dizendo vou ignorá-lo agora e continuar fazendo seus deveres. Olhando para ela, que era diferente e não entrou imediatamente em conflito com ela, Hestia revelou uma expressão levemente surpresa. Ok, vamos começar ordenadamente. Primeiro, vamos trocar informações. Há histórias interessantes para relatório. Aqui. Soma-kun parece ter recebido o aviso da guilda e seu único interesse retirado. O que você disse? Ei, qual é o interesse de Soma? Eu não sei. Poderia ser algo que Ina fez uma história sobre um deus solitário. Soma realmente apareceu. Então o que aconteceu depois? Parece que ele está segurando os joelhos no canto da sala, imóvel. Eu quero ser ele. Eu vou confortar um pouco Soma-kun. Ei, vamos cheio de vigor para derramar sal em suas feridas. Desculpe. Peço desculpas por interromper seu tópico, mas há uma questão crucial. O reino parece estar se preparando para atacar Horário. Isso é realmente repentino. Falando nisso, é o deus da guerra, Ares, 2. Já deveria estar na hora de idiota a Deus, certo? Para ser sincero, é realmente muito chato. Porque essa deusa pode construir aquele filho da fé dentro daquele país? Deve ser essa personalidade que torna impossível odiar. As crianças parecem gostar dessa criança. Porque a aparência dela está acima dos outros. É capaz de combinar com mas eu sou obstinado por Freya-sama. Mesmo que a cabeça dela esteja cheia de músculos de conteúdo sem sentido a uma conversa séria, os tópicos se entrelaçam em torno da mesa redonda lenta e sem pressa, mudou constantemente. Mantendo um ambiente descontraído, os deuses normalmente deixavam passar vários tópicos ou seguiam adiante. Com a opinião de outras pessoas. Enfrentando a cena sem nenhuma ordem, embora ela tivesse há muito tempo, mas Hestia, que estava participando da reunião de Deus pela primeira vez, ainda revelava uma expressão cansada. Embora não seja impossível lembrar, mas mesmo lembrando sua expressão algo difícil. Ok, fique quieto. O MC chamou e os sons ao redor desapareceu como se fosse tudo mentira. Ok. Em conclusão, deveríamos estar mais preocupados com o reino por lá. Nós queremos então denunciar a guilda.
De qualquer forma, já que é esse vovô Urânio 3, ele provavelmente também coletou alguma inteligência única. O que compareceram podem ser convocados naquele tempo. Então, naquele momento, ainda queremos trabalhar com você. Entendido. Locke apresentou a inteligência da reunião em um resumo conciso, concentrando-se apenas no pontos-chave. O encontro de Deus não é apenas uma reunião dos principais deuses de horário, então o serviu como uma tarefa para transmitir inteligência altamente preocupada. Depois disso, Locke continuou a avançar com calma na reunião. Depois de confirmar, ela bateu palmas e levantou o canto do coração-boca. Então, vamos começar a próxima parte. Iniciando o processo de nomeação. A tensão encheu o ar. Com o discurso de Locke como líder, os numerosos deuses que haviam fechado a boca até agora, suas expressões mudaram. Hestia, o que uma das pessoas que se conteve e não disse nada. Os outros deuses estavam cheios de sorrisos perversos. Os deuses que faziam parte do grupo regular do encontro de Deus. É hora de assistir a um bom show, soltou sorrisos maus. Este foi o começo de uma tragédia. A informação já passou, certo? Então vamos começar. O Leadolf é de família 4 de 7, o aventureiro Cetichin. P. Por favor, certifique-se de mostrar um pouco de piedade. Rejeitado. No. A diferença emocional dos deuses e das pessoas do mundo inferior poderia ser vista como os deuses apreciam a cultura do mundo inferior. Os dois grupos são realmente extremamente semelhantes. Porque eram muitas vezes referidos como uma existência transcendida, então eles tinham sentimentos que superavam a humanidade e sabedoria, então a discórdia não aconteceria. Eles não eram muito diferentes das crianças. Mas, apenas limitado ao sentido de nomeação, não era o caso. Se era porque os deuses eram muito estranhos ou as crianças eram muito ignorantes. O que era porque os deuses eram inovadores ou o que era porque as crianças não podiam alcançar os tempos. Embora a autenticidade seja inconclusiva, mas não a menciona temporariamente. Atrás dos olhos brilhantes das crianças, o que fez a luta de Deus existir? Está decidido. O título do aventureiro Ceticeruti é Lutador em Chamas, 5 Ichurts. Então, tese de produção em massa é o atual encontro de Deus. Para buscar o desejo de rir, os deuses, que têm uma personalidade maligna, emitiam continuamente fora esses pseudônimos que fazem as crianças se sentirem admiradas. As crianças que receberam o título, e que orgulho, e os deuses loucos, uma vez que mencionando esses nomes, eles ficariam em silêncio no chão rindo. Entre 8 ou 9 de 10, ele quer ser transmitido às gerações futuras como um dos mitos. Eles são todos loucos. Eu entendo seus sentimentos. Hestia, que era mãe, Hefesto continuou a falar. No começo, eu gosto tanto disso. Aqui olhos esquerdos de cor vermelha olhavam à distância. O encontro de Deus, propriamente falando, é o processo de nomear um apelido. Rumo a um novo Deus atingido, foi basicamente muito cruel. Os deuses que lideraram parecia considerar a identidade senpai do encontro de Deus é a oportunidade de intimidar os recém-chegados. Os deuses que gritaram e sucumbiram sucessivamente, e os deuses que riram e deram uma risada. Olhando para os dois campos extremos, Hestia só conseguiu desviar o rosto. Próximo. Família de Takemaki Kazushi. Essa criança é bem fofa. Se ela é o que nasce no extremo oriente, então o nome dela deve estar na parte de trás. É Mikoto Yamato-chan. As informações não tinham apenas o nome e as informações da pessoa, o momento em que foram gravados como um aventureiro e um retrato realista de pintura. Os deuses ao redor abriram o pergaminho e soltaram um suspiro. O nível desta pessoa é realmente alto como esperado. Cabelo preto é uma coisa boa. Sim, essa criança é realmente um pouco falando nisso. Se fôssemos fazer uma coisa terrível à procura de uma garota pura, isso realmente faz alguém ferve. Não, minha consciência quer sentir dor. Realmente. No encontro de Deus, havia várias maneiras de evitar ser atribuído a aliás malicioso. Embora no início da reunião, oferecendo uma homenagem às pessoas que têm o poder é uma maneira, mas porque isso exigiria uma quantia enorme de dinheiro, em desenvolvimento com dificuldades financeiras, pode-se dizer que é muito difícil.
No geral, muitas das situações estão acontecendo no atual encontro de Deus. Ou deuses. Em comparação, as chances das mulheres sendo notado eram relativamente mais altos. Da abertura das nuvens ao vazamento de um vislumbre de luz, cabelos formando chifres, Takemi Kazushi se levantou apressadamente de seu assento. No entanto, Takemi Kazushi, você não é bom. Esse lindo rosto natural, seja a deusa ou os filhos, todos eles são cativados por você, maldita lolicon. O que você está dizendo, pessoal? Inoshi-chan tem que desde que eu não posso transmitir esses pensamentos com palavras, porque eu não pessoalmente fui vocês. Não existe uma existência tão foda quanto os deuses do mundo. Takemi Kazushi, que sentiu uma alegria vazia, que raiva ao ponto de cerrar os dentes. Ok. O futuro de Inoshi-chan sou eu. Inoshi-chan, você é uma boa garota, mas, infelizmente, você está junto com esse deus. Ei! Pare. Pare rapidamente. Inoshi é alguém que eu nutri através de muitas dificuldades. É isso. Por favor, me salve desde o início. O encontro de Deus entrou na situação mais barulhenta. Embora Estia e Festo também tenham feito alguns comentários, mas parecia completamente para baixo. Se for esse o caso, o título de Inoshi-chan é decidido como. Concordou vá. Estia deu um olhar amigável ao amigo de Deus, que estava chorando com a cabeça dentro suas duas mãos, e sussurrou dentro das profundezas de seu coração. Hoje, quero tratá-lo por um bebê. Lágrimas de sangue, as vítimas ainda estavam chegando. A cena de AVC6 continuou por um tempo, e após as escalas média e pequena foram basicamente acabou, foi finalmente a vez do mais alto na cidade. Esses excelentes membros foram listados. Freya, desta vez, nenhum de seus filhos parece ter, pode ser que você tenha muito tempo. Que Freya-sama, quem sabe, realmente apareceria em um lugar tão pequeno. E é o mesmo quando estávamos no céu, o tédio é um veneno que pode nos matar. Eu poderia não segure para vir aqui, estar. Enquanto os deuses comparecerem uma vez, eles manterão o direito de participar no futuro. Embora não haja membros deles não há razão para participar especificamente. No entanto, deuses quer matar o tempo. O melhor exemplos são os deuses lutando e tentando decidir os pseudônimos. Rumo ao estar, cuja palavra é preenchida com um tom de zombaria, o mesma deusa da beleza, Freya respondeu calmamente com um sorriso. E, é isso. Falando em ser livre, sua família não é tão livre. Eles provavelmente permaneceu no piso médio e lutou contra os minotauros dia e noite. É isso que eles chamavam de filhos, é o mesmo que seu deus. Fufu, talvez seja esse o caso. Por falar nisso, ouvi dizer que um minotauro foi trazido para os andares superiores. Foi algo que os filhos de sua família fizeram, Freya. Se for esse o caso, quem sabe o que o Aguilda diria. Por favor, ouça o que esse lado tem a dizer primeiro, estar. Quando minha família é dependente, filho, brincando com um minotauro, parece que ele foi subitamente atacado por um grupo de mascarados Amazon. O minotauro se aproveitou do caos e fugiu. Realmente, você não acha que rude? Eu realmente quero ver como é a aparência principal de Deus, pai deles. Estar, com as roupas provocantes enroladas na pele marrom, teve sua expressão torceu violentamente. Por outro lado, Freya riu e deu um leve sorriso, como se estivesse dizendo que o tópico que já fechou os olhos. Agora, a verdade sobre o assunto que causou angústia aos aventureiros nas ruas já havia desaparecido na escuridão. Pelo menos, é isso que os deuses estão em cena a acreditar. Em direção ao debate da deusa da beleza extremamente linda, a paisagem circundante, deuses só podiam sorrir enquanto assistiam. Falando em Amazon, poderia estar provocar Freya novamente? Quem sabe de qualquer maneira, não é estranho. Estar encarando Freya como hostil não é apenas uma coisa. Isso aconteceu 1 ou 2 dias atrás. Freya apenas lidou com isso. É normal você tentar determinar quem é mais bonito, mas dos dois, parece bastante perigoso. Então você vai conversar com o estar. Estia, que sussurrava suavemente com Hefesto, dirigiu o olhar para Freya.
Embora apenas envolvendo Bel com o assunto de um minotauro, para Hestia, era algo que ela não podia ignorar. No entanto, agora, já que Hestia não podia aceitar o lado de Freya ou estar discurso e ela não pôde continuar a perguntar sobre isso. Um sorriso, mas ela decidiu não especular. Ok, vamos acabar com essa farsa. Vamos voltar ao tópico. O próximo aventureiro é Fufu, é a Izu da minha própria família. Veio. A princesa ainda está tão bonita como sempre, no entanto, ela já é nível 6. Embora o processo de nomeação tenha sido descarrilado no meio, mas o nome de Aizu Wallenstein é aparência trouxe de volta ao tópico. Os deuses folhearam ruidosamente os dados. O retrato no pergaminho cumprimentou seus olhos. Na foto, uma garota com uma expressão como uma boneca requintada estava olhando para frente. O pseudônimo de pessoas do mundo inferior ainda tinha espaço para mudanças em um, mesmo que eles sejam pode levar outro nome estranho, mas se forem preparadas várias contramedidas antes da próxima reunião de Deus, é possível lavar o mau nome. Se é a Izu-chan, não há necessidade de mudar, certo? Isso é verdade se queremos mudar, que tal? E? Isso não parece coincidir com a imagem de Aizu-tan. Os candidatos finais foram determinados. Está certo. Eu vou te matar, sinto muito. Outro método para evitar o apelido vergonhoso. O que expandir sua força. Simplificando, se as outras pessoas pensam que é ruim se tivermos algo a ver com isso, família, então está tudo bem. Depois de saber que estará esperando por ele, um deus que ousaria fazê-lo não existe. Loki está pronto para lançar olhares assassinos e causar todos os deuses que foram carregados longe para deixar a cabeça cair na mesa redonda e se curvar. Realmente, se você planeja encontrar problemas, ainda deve olhar para o alvo. Dorf, vamos continuar. O próximo é o último. Hestia respirou fundo e prendeu. Os dados restantes eram apenas um. Logo antes da reunião de Deus, este aventureiro finalmente conseguiu passar pela última barreira. As informações relevantes registrariam apenas os dados mínimos. Até um pouco antes, ele ainda era desconhecido do aventureiro afiliado a Bel. Ele realmente se tornou um nível 2, filho da sua família. Olhando para o selo que é colocado no pergaminho, Hefesto estreitou os olhos. Não porque sua amiga sussurrou para ela, ela espetou seus ouvidos. Hestia olhou ao redor circundante. Havia muitos sorrisos nos arredores. O filho do mal e do mau sorriso, como se fosse esperando a sobremesa no final de um banquete de luxo. Este é o primeiro e o último momento, disse Hestia para si mesma. Embora Hestia tivesse se gabado na frente de Bel, ela não preparou nenhum grande contramedidas. Dito isto, ela ainda estava se encorajando com a que vamos confiar o poder do nosso amor e coragem. Depois disso, Loki silenciosamente levantou-se da cadeira. Loki. Antes de decidirmos o pseudônimo, há algo que eu gostaria de perguntar. Baixinha, ignorando completamente as reações ao redor, ela exala uma atmosfera espinhosa enquanto abriu ligeiramente os olhos. Apenas 1 mês e meio e deixando nossa evoluir, como isso acontecer? Bang, a palma da mão bateu no sino que foi colocado em cima da mesa. Loki usou seus olhos afiados para encarar Hestia, que arregalou os olhos. Mesmo que seja a Izu da minha família, alcançá-la primeiro ela passou um ano inteiro, sabe? Mas, esse garoto levou apenas 1 mês. Você está me tratando como um tolo? 8 anos atrás. Naquela época, nível 2 com uma velocidade anormal, essa era uma garota que tinha apenas 8 anos. Ainda fresco dentro da memória. E este era um humano, cuja raça era muito inferior a outras raças em termos de capacidade física ou sabedoria. A conquista de alcançar o nível 2 tão rápido quanto o recorde mais rápido causou uma grande comoção ao horário, o mundo. Nosso não é uma coisa. Se precisar apenas de 1 mês para que as estatísticas de nossos filhos cresçam, então não precisamos nos preocupar com isso. É porque é impossível, então isso é porque trabalharíamos tanto. Definitivamente não é um poder improvisado, disse Loki. É apenas um catalisador. Permite as possibilidades da pessoa que ainda não apareceram em sua vida a ser escavada agora, e transformando-a em uma oportunidade a agarrar.
habilidade, magia. Essas habilidades estão todas enterradas dentro do corpo dessa pessoa como uma lâmina afiada conhecido como, e isso é construído a partir de várias histórias acumuladas, efeitos de. Ele quer escapar de sua forma original e evoluir ou talvez decadente e degenerado. As sementes que foram enterradas no solo irão florescer em diferentes flores com base num ambiente diferente. Assim, é apenas um catalisador. Não é um poder aceso que é aplicado externamente. Se fosse para ser dito sem qualquer mal-entendido, é finalmente a chave para se realizar. Ei, baixinha, explique rapidamente para mim olhando para Loki, que estava deixando escapar ameaças verbais agressivas. Dentro do coração de Hestia, começou a suores de chuva. Isso é ruim, isso é muito ruim. No instante em que existe a habilidade de Bel que revelou em público, que instante quer transformá-lo em um festival. Por falar nisso, é porque eles têm medo disso, filho da coisa. É por isso que ela manteve em segredo de Bel, que tinha o perseguição gravada nas costas. Além da verdade sobre o estabelecimento do mais rápido recorde, agora, todos os deuses corriam instantaneamente para o lado de Bel. Deveria cumprir a obrigação de permanecer em sigilo? Mas se ela lhe disser isso, é o mesmo que dizer que há algo escondido no corpo de Bel. Se você queria que Loki o aceitasse, pensando em um cutelo, desculpe qual é a melhor estratégia, mas é impossível pensar imediatamente em um. Sendo jogada no brilhante 8 da formiga e tentando desesperadamente escapar, essa imagem flutuou na mente de Hestia. Você não pode dizer isso, certo? Poderia ser o poder do seu Deus. Eu não quero fazer nada. Se for esse o caso, diga. Se você não fizer nada de errado, diga que não será uma problemas. Ou embora Hestia apressadamente se recusasse a usar o proibido poder de Deus, a acusação de realizar um manucino discurso inteligente e o que é quase necessário dizer a resposta. Até Hefesto, que estava ao lado dela, parecia achar difícil interpor e revelou uma expressão amarga. No momento, todos os olhares ao redor de Hestia. Parece muito interessante, como se eles estivessem dizendo isso. Todos os deuses tiveram a atitude de ouvir todos os única palavra sem faltar uma. No final, fez a chuva de suor de Hestia atingir o seu pico velocidade. Acabou. Quando Hestia estava pronta para desistir, no momento seguinte. Ara, não está bem. Uma linda voz ecoou. Os olhares lançados em Hestia começaram a se afastar da casa do proprietário Voz. Sentado profundamente na cadeira, Freya, imóvel, continuou a falar. Como Hestia já disse que não realizou ações impróprias, não há necessidade de forçar ela a falar, certo? Não interferimos nos assuntos internos de um indagando sobre o status de um membro é tão proibido. Freya escovou o cabelo e gentilmente o levantou atrás da orelha. Como se ela não tivesse uma preocupação excessiva, ela parecia falar. Freya interrompeu as palavras de Loki. É só um mês e um pouco. Você não entende o que os números significam, você deusa pervertida. Fufu, por que você insiste nisso, Loki? Pelo que vejo, é a sua atitude que parece mais incrível. Poderia ser, você está com ciúmes. Porque a criança era como ela, seu registro superado pelo filho de Hestia? Como isso é possível? Em direção a Loki, que cuspiu essas palavras, Freya, com um sorriso imutável, disse sério. Loki, que estava carrancuda, que tal falar, mas ela parou. Ele parece que a discussão entre ela e Hestia se repetiu, a cena de seu próprio discurso facilmente guiado a um beco sem saída. Foi isso que Loki leu no sorriso de Freya. TCH, Deus a Loki que era mais conhecido. De fato, os próprios números duvidam de seus ouvidos. No entanto, essa criança não derruba milagrosamente a diferença de nível. E derrota aquele minotauro? Se usarmos um pouco de raciocínio forçado, tudo bem. Sob a situação em que o inimigo que minotauro cheio de relacionamento predestinado, a quantidade de pontos que a criança quer ter um significado especial assim, deve ser possível é isso que eu acho. Todo o encontro de Deus ficou surpreso com cada palavra que Freya disse. Dentro da informação de que os deuses sustentam, o que valia a pena notar no passado que ele havia encontrado com um minotauro 2 vezes e o que até derrotou em uma das vezes.
Os deuses circundantes continuaram a concordar com o raciocínio de Freya e até Loki curvou os lábios. Foram concedidos alguns milhares de anos desde que os deuses param inferior pessoas do mundo. Eles não podem negar as possibilidades atualmente dormindo em algum lugar. Mesmo que desta vez um fenômeno de crescimento que algo além do curso usual ocorre, não é nada com que se preocupar. Freya expressou esse ponto em uma maneira indireta. Depois disso, a reunião entrou subitamente em um estado em branco. Embora eles estivessem cheios de interesse, pelo menos, não há necessidade de revelar à força o estado de Belcranel. Vozes dos seguintes. Logo depois, além de um grupo de deuses, isso se tornará a opinião da maioria. Freya sorriu silenciosamente e como uma expressão elegante, ela lança um olhar para Hestia. Em direção ao olhar discretamente prateado, Hestia, que estava atordoada e não conseguia acompanhar a situação atual, só podia piscar sem parar. Logo, Freya se levantou de seu assento preparado. Freya-sama, você está indo embora. Ei! Eu tenho algo urgente, permita-me sair primeiro. Como é uma oportunidade rara, por que não discutir sobre o apelido da dependente da deusa Loli? É já o último dos últimos. Fufu, apesar de me desculpar, mas realmente não tem jeito no entanto, então Freya manteve sua postura e pegou os dados. Ela olhou para o retrato de Bel e depois disse, se você quiser criar um nome, dê a ele um nome fofo, ok? Ok. Olhando para o melhor sorriso da deusa da beleza que foi exposto hoje, todos os deuses do sexo masculino deixaram escapar um sorriso novo e tinham uma opinião unificada. A deusa feminina apenas lhes enviou olhos que pareciam estar olhando para o lixo. Freya finalmente revelou um sorriso novamente e virou as costas para a mesa redonda. Ok, então fique sério ao decidir o pseudônimo claro. No entanto, essa pessoa não há recursos especiais por que não dizer que a pessoa que o vê é incrível. As avaliações basicamente não estão escritas acima. Os deuses se tornaram sérios e precisos sobre o pseudônimo de Bel. Diante da atmosfera completamente diferente do encontro de Deus, Hestia de repente se calou. Então, ela virou a cabeça para olhar para Hefesto, que estava ao seu lado. Usando o olhar dela para perguntar ela, o que diabos é isso? Depois que ela revelou uma expressão impaciente, parece estar dizendo quem sabe. E deu de ombros os ombros dela. Por que não dizer que a inteligência é muito pequena? Basicamente, basta fazer uma referência. Deve haver um limite de quão preguiçosa a guilda pode ser. Quando o encontro de Deus parecia estar chegando. Afinal, eis sentado no último trem, não há como evitar. Aparência, características: cabelo branco com olhos vermelhos. Coelho. Por que não ligar para ele os Ajikishi? Não é bom, isso já é usado. Parece que um ferreiro chamado Velfalgo já deu esse nome à sua própria armadura forjada. Ele realmente foi à frente de um deus. Aquela pessoa chamou Velf de algo. Quem diabos é ele? Ganesha-sama, você tem alguma opinião? Eu sou Ganesha. Sim, Ganesha. Quando planejamos pensar em um pseudônimo sério, não há inspiração emergindo, com os deuses masculinos como centro, a discussão sobre isso não é e não foi continuou. De qualquer forma, parece que ela evitou a crise. Hestia coçou a cabeça e pensou. Apenas em esse momento. Uma sombra negra caiu sobre ela. Propaganda Loki. De pé ao lado dela o Loki. Ela deixou seu próprio assento e olhou diretamente para Hestia. Com o rosto calmo, todo o seu corpo exalava em uma atmosfera de mau humor. Loki murmurou, tenha cuidado, baixinha. Estou lhe dizendo para manter os olhos afiados. Embora eu me sinta desconfortável em antecipar baixinha, mas deixar esse idiota agir como ela quiser, é mais insuportável para o eu atual. Ela estava brincando. Loki levantou a cabeça e disse com uma expressão de nojo. Seguindo seu olhar, Hestia viu os cabelos prateados de Freya balançando e que tal deixar o quarto. Espere um minuto. Me dizendo para ter cuidado, o que você está dizendo? Ela foi incapaz de entender o essencial do que o outro dizendo e perguntou reflexivamente. Loki franziu a testa. Depois de encarar Hestia, como se ela estivesse dizendo, você não entende? Loki avançou o nariz perto do nariz dela.
Idiota, tenha cuidado. Aquela deusa protegeu o filho da sua família, sabia? Seus pensamentos pararam por um momento. Estia só podia olhar para a linha de visão projetada em frente dela e tremia. Loki levanta o rosto e parece genuinamente sentindo admiração e humildade. Ah, você não entende? Que sortudo! Esqueça, já que isso não é relacionamento comigo. Estúpido, mãe disso. Loki voltou ao seu lugar. Sob o olhar de Hefesto, que viu todo o evento do começo ao fim, Estia observou Loki. E, de repente, volte para a porta que Freya costumava deixar. Ela estava tocando as palavras que Loki havia dito. Então, de repente, ela se lembrou do sorriso significativo que a deusa da beleza havia lançado. Para ela. Freya protegido. Aquela criança. O coração de Estia. Como se fosse interromper, a mesa redonda ao redor rugiu. Então foi para este. Não era tão grande assim. No entanto, dentro do espaçoso interior da sede da guilda, estava de fato envolta em algum tipo de tensão. A intenção assassina de todo mundo não é extremamente pesada. Eu sinto que não é assim, enfrentando Misha, que se inclinou sobre suas próprias orelhas pontudas, Eina respondeu calmamente. Sua localização não é a sala habitual em que trabalham, mas a segunda sala de serviço forrada com um pequeno número de mesas de escritório. O interior espaçoso era completamente diferente do habitual. Uma atmosfera pesada e silenciosa flutuando ao redor deles. Tully, você está ouvindo? Desculpe, líder de equipe de manhã. Eina se recuperou às pressas. Misha, que além disso, postura tão endireitada. Na frente deles, um homem fera estava sentado em uma cadeira. Ele usa um olhar calmo para examinar o documento que Eina havia editado, ele segurava em uma mão. Eu vou dizer de novo, essa coisa são os aventureiros NV1 sim. Embora tenha feito você gastar muito esforço, mas com base na posição da guilda, não podemos. O modelo de crescimento do aventureiro Belcranel deve primeiro ser oculto. Então isso é verdade, você pensou isso dentro do coração dela. Eina parecia estar lá como se ela estava extremamente arrependida. Experimentar a masmorra sozinho, peça solo, e como foco, ele continuamente caçava os monstros. Então, finalmente, ele lutou contra um sozinho e derrotou diretamente. O segredo de Bel alcançando nível 2, que provavelmente é assim. Se eles usarem esse tipo de registro de atividade sem alterá-lo e usá-lo como método de em um curto período, se eles divulgarem aos aventureiros, naquele momento, provavelmente haverá uma grande quantidade de ataques de desaprovação à guilda. Eles dirão, você está olhando para nós? Ou algo parecido. Vamos primeiro esconder o passado. Quero convencer os superiores. Sinto muito. O supervisor, com o rosto esbelto, olhou para o relatório que Eina fez novamente e depois o colocou em sua própria mesa. Provavelmente, este relatório nunca mais aparecerá na frente de ninguém. Enquanto ele estava usando a mão para coçar a cabeça, que tinha orelhas de feras peludas crescendo, ele revelou uma expressão sem palavras. Tully, a outra coisa posso perguntar o que é isso? Não faça isso de forma imprudente novamente. Ok, eu quero prestar atenção no futuro. No final, ele esperava que Eina tivesse mais cuidado com o assunto pela manhã. Ela chamou as informações pessoais de Bel em voz alta. Eina inclinou a cabeça profundamente. Para ele mostrar um pouco de misericórdia, Eina sentiu gratidão por sua atenciosa superior e suspirou consigo mesma. Pouco tempo depois, Eina e o superior do outro viraram a cabeça. Next Slot chamou Misha. Aqui, o encontro dos deuses é simplesmente terrível, especialmente a última parte do Belcranel. Lee, líder da equipe, é isso que a aplicação que estava logo antes do reunião de Deus. Não há tempo para lidar com isso. Eu tinha trabalhado duro nesse garoto do campo de batalha. Por favor, não solicite muito. Eu entendo o que você está tentando dizer, mas a coisa toda ainda está muito bagunçada. Se os deuses vêm aqui para reclamar, então Float, você quer lidar com eles você mesmo. Mesmo se sou eu não posso ajudá-lo. Eina suspirou novamente quando Misha chorou e segurou seu ombro. Seu superior lhes deu as costas e, depois de informar, vocês podem ir, eles deixaram o lugar.
Eles não voltaram para o salão principal, mas para a despensa ou canto da sala. Usando o dispositivo Magic Stone, com o qual eles estavam familiarizados, 2 porções de vapor de chá vermelho, o que rapidamente fez. É realmente um monte de problemas. O Otouto com 9 de Eina, o que Otouto. No entanto, se é Misha, então você já deve saber que não é tudo culpa. Eu não consigo ouvir nada. Olhando para o pequeno amigo de costas humano, Eina só conseguiu fazer uma expressão atordoada. O cabelo cor de pêssego estava tremendo, as costas dela estão encolhendo no momento para saborear-os de se conhecerem no mesmo distrito escolar. Esse amigo ainda não mudou. Eina não pôde deixar de fazer um sorriso irônico. Falando nisso, como esperado, o líder da equipe não pode se acalmar. Parece que ele estava extremamente ansioso. É diferente do habitual. Olhando pelo canto da sala, você não podia sentir nenhuma sensação de calma das pessoas dentro da sala. Muitos funcionários andavam de um lado para o outro no mesmo local na presidência, portanto, frequentemente confirma a hora. O som usual da escrita da pena tinha desapareceu completamente. De fato, Eina e os outros já haviam notado o culpado que causou essa atmosfera. Já são 3 da tarde. O encontro de Deus deve terminar, certo? Provavelmente, o relatório já foi enviado depois que o encontro de Deus terminou. A cena diante dos olhos deles agora era algo descrito como comum. Nesse ponto, os funcionários estavam mais preocupados com que os apelidos do aventureiros. Os deuses conferiam ao pseudônimo, que é algo que as pessoas do mundo inferior tremer com respeito. Não importa quem, eles querem tratar os resultados do reunião como seu próprio assunto. Parece que os superiores estão tão ansiosos, era o que Eina e Misha pensavam como eles estão fazendo uma cena semelhante no corredor. Eina é tão curiosa. Que tipo de apelido quer aparecer dessa vez? Sim, está certo, se for desta vez, estou um pouco mais preocupado com isso como esperado. Eu também, porque o aventureiro que eu estava encarregado de então eu estou olhando encaminhar para isso. Apenas quando os dois começaram a conversar, de repente, sem nenhum aviso, um som batendo apareceu. O som repentino da porta se abre. Sem fôlego em pé na frente da porta. Chegou, os resultados do encontro de Deus foram enviados. Esperou muito tempo. Ei! Deixe-me vê-lo rapidamente. Suas ações podem ser descritas como velocidade divina. Jogando fora seu trabalho para o lado, eles são arrastados para a porta da porta. O grupo de as pessoas rapidamente se juntaram e os numerosos pergaminhos que registraram o título passou pelas várias mãos. Rapidamente, sons de suspiros ecoaram. Veja isso rapidamente, esse apelido incrível como esperado dos deuses. Não somos totalmente páreo para você como esperado, os deuses são diferentes de nós. É realmente mãos 10. Meus arrepios estão agindo. Faz com que o cabelo se arrepie. Os deuses poderiam vir facilmente com esse tipo de título. Eles realmente existem digno de nosso respeito. Com os funcionários do sexo masculino como foco, a sede da guilda começou a se agitar. Existe algum tipo de linguagem comum que exista? Eles realmente podem ser descritos como tendo os mesmos gostos e desgostos. Eina e os superiores do outro estavam naturalmente misturados na multidão e estavam discutindo apaixonadamente sobre isso. Ela não sabia quando o grito contínuo veio do campo feminino de outro departamento apareceu. De repente, ouvindo a explosão do som, Misha, que estava ao seu lado, de repente balançou o ombro. Eu estava realmente um pouco lento. Depressa, Eina. Assim Eina siga Misha e saiu correndo. Depois de apertar através das paredes humanas, para navegar a lista de pseudônimos, ela trabalhou junto com Misha e isso entrou em seus olhos. Ao mesmo tempo, a mente de Eina imaginou o rosto de Bel. Espero que não seja um nome grave. O que ela deveria fazer se ele desse um nome como Eina imaginou? Na próxima vez que ela encontrar Bel, o garoto certamente ficará feliz, e ela só podia soar pacientemente enquanto ela cuidadosamente decidia as palavras. Embora isso não fosse algo inesperado, mas Eina sentiu esse estilo de algo um pouco inadequado para Bel.
Ao mesmo tempo em que revelou um sorriso, esperava ver um nome ligeiramente normal, e Ina rezou dentro de seu coração por esse pequeno desejo. Ina, entendi. Vou dar a você, olhe rapidamente. Ina recebeu a lista da mão agitada de Misha. Este é um pergaminho que listava claramente os aventureiros e seus pseudônimos. Cada peça, Ina olhou de cima para baixo e trocou com o próximo quando ela terminou olhando por cima. Então, na página final, Ina notou o nome do alvo. Ahahae, é da Belcom? Ina não pôde deixar de soltar sons de riso. Ela relaxou as bochechas e pequenos lábios desenhou um sorriso gentil. Enquanto Misha olha por cima do ombro para vê-lo, Ina leu o pseudônimo. Ele é chamado